Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Jonas, dando início assim a esta série no livro do profeta Jonas. Jonas capítulo 1. Jonas capítulo 1, nós iremos nos deter do verso 1 ao verso 3, mas eu quero ler com os irmãos todo o capítulo. A palavra de Deus diz, Jonas capítulo 1, a palavra de Deus diz o seguinte: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então, os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te e invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu: Sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram-lhe: Que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocente. Porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Mais uma vez eu quero orar com você, suplicando a Deus que esta pregação, esta palavra, ela entre nos nossos corações e ela modifique aquilo que precisa ser modificado em nós. Que possamos ter uma atitude de culto aqui, uma atitude de adoração diante da palavra de Deus. Vamos mais uma vez orar. Senhor, conforme já foi dito, nós nos preparamos até este momento. Já falamos
ao Senhor aquilo que o Senhor representa para nós, aquilo que a Tua palavra nos revelou. Fizemos isso através dos cânticos. Suplicamos agora que o Senhor fale conosco. Entendemos que toda parte do culto é importantíssima diante do Senhor, mas entendemos que muito mais importante do que aquilo que nós temos a Te dizer, muito mais importante do que isso é aquilo que o Senhor tem a dizer à Tua igreja, porque o Senhor tem a primazia nesta noite. Suplicamos que o Senhor fale conosco. Suplicamos, ó Deus, que o Senhor nos dê um coração reverente na Tua presença. Nos livra, Senhor, de tratarmos este momento de maneira leviana, de agirmos de maneira leviana, não entendendo o que está acontecendo aqui. Nos livra deste grande pecado, Senhor. Abre o nosso coração, ilumina o nosso entendimento. Nós queremos seguir o Teu caminho, seguir a Tua palavra. Sabemos que somos incapazes, se o Senhor não vier e abrir o nosso coração para isso. Nos ajuda, Senhor, que o Teu povo nesta noite seja edificado, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, Jonas, conforme falei hoje pela manhã, Jonas tem sido um livro um pouco mal compreendido, digamos assim. Quando falamos a respeito de Jonas, o que muitas vezes vem à nossa mente, e principalmente o que vem à mente das crianças, é um peixe, um grande peixe, e o profeta Jonas. Quando perguntamos, por exemplo, quem é o personagem principal deste livro, de repente algumas crianças vão dizer, mas o personagem principal deste livro é Jonas, ou é o peixe. Ou a história principal é a história onde Jonas, o profeta, ele fica 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Mas o personagem principal deste livro é o Senhor Deus. O personagem principal do livro de Jonas é o nosso Deus, que se revela como um Deus misericordioso, que se revela como um Deus soberano que controla todas as coisas. Deus se revela como soberano, controlando um profeta rebelde, que não quer cumprir a sua vontade, que ao receber a sua ordem resolve fugir. E Deus se revela como soberano, dizendo, não, você não vai fugir, eu movimento a natureza, eu controlo todas as coisas, e você vai tão somente fazer a minha vontade. Deus se revela também como soberano, ao trazer ao arrependimento uma cidade inteira, diante da pregação de um profeta rebelde. O livro de Jonas, crianças e adultos que estão aqui, o livro de Jonas, muito mais do que a história de um grande peixe que engole um profeta, é a história de um grande Deus, que salva misericordiosamente um povo totalmente perdido, um povo totalmente cruel. Essa é a história desse livro, este é o grande personagem do livro de Jonas, é o nosso Deus. Mas antes de entrarmos ainda, especialmente no versículo 1 ao versículo 3, texto-alvo da nossa reflexão, eu quero fazer uma breve introdução, porque nós iremos elucidar ainda o livro de Jonas ao longo das exposições que nós teremos e ao longo dos pontos. Nós vamos agora pensar um pouco sobre quem foi Jonas. Poucas informações nós temos a respeito deste profeta. As únicas informações que a Bíblia nos traz são informações contidas no livro do próprio profeta Jonas, nestes 4 capítulos. E nós temos também informações a respeito de Jonas em 2 Reis, capítulo 14, versículo 25, onde nós temos uma menção a este profeta. A palavra de Deus nos diz neste texto o seguinte: restabeleceu ele os limites de Israel desde a entrada de Amate até o mar da planície, segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara por intermédio do seu servo Jonas, filho de Amitai, e o profeta, o qual era de
Éfer. Então nós temos aqui apenas uma menção que é basicamente a mesma menção que nós temos no início do livro de Jonas. A Bíblia fala que ele era de Gat-Éfer. Gat-Éfer era uma região que ficava a cerca de 8 quilômetros de Nazaré. Jonas não era um profeta de Jerusalém, Jonas era um profeta do interior. Ele era um profeta que tinha o seu ministério localizado no Reino do Norte. Vale lembrar que o Reino do Norte era onde ficavam as 10 tribos, era Israel. Não era o Reino do Sul, Judá. Era o Reino do Norte, e ele desenvolvia o seu ministério ali, mas no interior. Jonas desenvolvia o seu ministério nesta localidade, e ele desenvolve o seu ministério no período de um rei chamado Jeroboão II, por volta ali do século VIII. Nós podemos esboçar o livro de Jonas da seguinte forma. No primeiro capítulo nós temos o comissionamento de Jonas e a sua fuga. No capítulo 2 nós temos a oração do profeta Jonas. No capítulo 3, Jonas, ele mais uma vez é comissionado e ele prega a palavra do Senhor, e a Bíblia narra de maneira clara, com detalhes, o arrependimento do povo ninivita diante da pregação de Jonas. E no capítulo 4 nós percebemos Deus tratando o coração de Jonas. Jonas não entendia e não queria, na verdade, que os ninivitas chegassem ao arrependimento. O livro de Jonas ele foi escrito com alguns propósitos. O primeiro deles nós podemos dizer que Deus ele estava diante deste livro convocando, ou está na verdade, porque ele continua sendo relevante para nós, ele está convocando o seu povo para proclamar arrependimento às nações. Vale lembrar que o povo de Israel, ele costumava ser um povo extremamente nacionalista. Eles entendiam que a graça de Deus, a misericórdia de Deus, se restringia apenas aos seus limites. Deus, então, usa Jonas, usa o livro de Jonas, para proclamar o chamado do povo dele, para pregar o evangelho a todas as nações. Isso não vem especialmente no livro de Jonas. Esse é um mandato do Senhor desde Gênesis capítulo 12. Nós vamos ver este texto mais na frente. O povo irá sofrer o descontentamento e o juízo de Deus caso não cumpra a vontade do Senhor. O livro de Jonas tem essa finalidade. Deus convoca Jonas para que vá e pregue o seu evangelho, mas Jonas se torna rebelde. Ele não aceita, ele não vai. Nós vemos o que Deus faz. E Deus continua fazendo isso hoje, quando nós simplesmente não nos dispomos a fazer a sua vontade de maneira voluntária. Deus é soberano, Deus não deixa de ser soberano. Mas se tivermos o coração duro diante dele, nós pagaremos, nós sofreremos. E o livro de Jonas, ele serve para mostrar para nós que Deus tem simplesmente prazer em demonstrar a sua misericórdia ao salvar os pecadores. O texto-chave deste livro, nós podemos entender lá no capítulo 4, no versículo 11. A palavra de Deus diz, onde o Senhor está ali, conversando com Jonas, tratando o coração de Jonas, e ele simplesmente encerra o seu livro com uma pergunta. Ele diz o seguinte: e não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Porque Jonas se mostra totalmente descontente com aquilo que o Senhor havia feito. E Deus diz: será que eu não vou ter compaixão deste povo? Será que é justa a tua ira, Jonas? Jonas não entendia, conforme já disse anteriormente, que sempre foi plano de Deus, por meio do povo da aliança, alcançar os povos, alcançar as nações. Um povo também que era da aliança, um povo que havia sido eleito antes da fundação do mundo. Mas conforme nós vimos hoje na aula, há um tempo no qual somos chamados. Nós fomos eleitos antes da fundação do mundo, mas Deus tem um tempo determinado para nos chamar por meio da pregação da palavra. Jonas, ele simplesmente não entendia isso. E nós percebemos que Deus, ele salva os seus eleitos desde o Antigo Testamento. Por que eu falo isso? Porque algumas pessoas pensam que
parece que as portas do reino para os gentios, ou seja, para aqueles que não fazem parte nacionalmente de Israel, parece que as portas para os gentios elas se abrem apenas no Novo Testamento ou no ministério de Paulo, mas não, queridos. Deus ele convida o seu povo para que este povo, ele convoca, na verdade, ele envia o seu povo para que chame os seus eleitos por toda a terra. E nós temos algumas conversões. Nós temos o caso de Raabe, o próprio caso de Jonas, que é usado por Deus para proclamar a verdade a um povo pagão, um povo que não era o povo da aliança, mas era o povo escolhido de Deus. O livro do profeta Isaías, capítulo 49, no versículo 6, nós temos exatamente essa ideia. A palavra de Deus diz lá em Isaías 49, versículo 6, sim, diz ele, pouco é o seres meu servo, para restaurares as tribos de Jacó, e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação, até a extremidade da terra. O que Deus está lembrando Isaías aqui é exatamente o que ele disse a Abraão no capítulo 12, no versículo 3. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então não pense, nem por um momento, que o plano de Deus em relação aos povos pagãos começa no Novo Testamento. Isso já era desde o período pactual. Ali, no início, onde nós temos Gênesis capítulo 12, onde o Senhor ele fala exatamente essa questão a Abraão. Voltando ao contexto de Jonas, Jonas é chamado a pregar a Nínive. Nínive era a capital da Assíria. Os assírios, eles eram inimigos do povo de Deus. Nós temos o exemplo lá de Senaqueribe, que vai confrontar o povo de Israel. Então, imagine a cabeça de um israelita que simplesmente entende que o povo de Israel, o povo da aliança, estava sendo, de repente, ameaçado por um povo pagão, por uma nação que era totalmente contrária aos valores do reino de Deus, uma nação pagã. Agora Deus simplesmente chama o seu profeta e diz, vai lá, prega contra eles, porque eu vou salvá-los. Não pense que quando Deus chama Jonas e diz, Jonas, vai lá e prega, quando ele fala isso, a ideia de Deus, de fato, é salvar o povo ninivita. E isso fica tão claro para Jonas, ainda que não fique tão claro na nossa leitura, de cara, fica tão claro para Jonas que Jonas foge. E ele diz por que ele foge. No capítulo 4, no versículo 2, Jonas vai dizer por que fugiu. O que nos mostra que Jonas sabia que o propósito de Deus, desde aquele primeiro comissionamento, era salvar o povo ninivita. Olha o que diz o versículo 12. E orou ao Senhor e disse, Senhor, não foi isso que eu te disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Em outras palavras, Jonas diz, Senhor, porque eu sabia que o Senhor iria salvar aquele povo, eu me adiantei e fugi. Eu sabia que tu és um Deus misericordioso, ele não queria o arrependimento daquele povo, um povo inimigo do povo de Israel. O ministério de Jonas, o comissionamento de Jonas se dá no período em que a Assíria estava no seu auge. A Assíria naqueles dias era a potência mundial em termos militares, ela era muito mais forte do que a nação de Israel. Jonas é comissionado exatamente a este povo. Nós podemos entender que Nínive era como se fosse, basicamente, em termos populacionais, como Poá. Em 2010, o IBGE disse que Poá tinha cerca de 106.013 habitantes por aí. Eu imagino que hoje nós temos um pouco mais. A Bíblia fala que, através da pregação de Jonas, mais de 120 mil pessoas ali chegaram ao arrependimento. Eu não sei quantos nós temos aqui hoje, mas em termos populacionais, nós podemos pensar que Nínive era uma cidade mais ou menos
do tamanho de Poá, um pouco maior, mas essa era a referência, uma cidade fortificada, uma cidade que possuía um muro de cerca de 30 metros, tão largo que podiam passar 3 carros, um do lado do outro. Era uma cidade, de fato, importante, uma cidade grande, por isso que nós temos aqui na palavra do Senhor, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. Diante disso, eu quero convidar você a meditar comigo sobre a grande misericórdia de Deus e os nossos interesses. A grande misericórdia de Deus e os nossos interesses. Em primeiro lugar, nós temos, o texto nos diz que Deus ele toma a iniciativa na salvação do pecador. A palavra de Deus nos diz aí no verso 1: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Veio a palavra do Deus da aliança a Jonas, para que o mesmo se dispusesse e pregasse aquilo que o Senhor havia determinado sobre Nínive. Nínive possuía uma população demasiadamente cruel. O verso 2, que lemos aqui, diz que a malícia daquele povo subiu até Deus. E Deus então resolve comissionar Jonas, vai até eles. Para que você tenha uma ideia a respeito da maldade daquele povo, a política dos assírios em relação aos seus prisioneiros era uma política que não tinha qualquer tipo de compaixão. A história nos diz que eles chegavam na cidade e eles já chegavam matando aquelas pessoas. E aquelas pessoas que sobravam, especialmente os reis, as pessoas mais importantes daquela região, eles simplesmente colocavam essas pessoas deitadas no chão e algumas pessoas ficavam ali observando, especialmente a população que estava sendo subjugada. O algoz chegava diante daquela pessoa que estava deitada e pegava a sua língua e arrancava a língua inteira da pessoa. E aí você simplesmente olha, mas nossa, isso é terrível, mas não parava por aí. Essa pessoa era levantada, era amarrada nos braços e nas pernas, e chegava outra pessoa e simplesmente tirava a pele. A pessoa ainda viva. Ela era esfolada viva. E a sua pele era então colocada em pontos principais da cidade, para quê? Para chocar o povo que estava sendo subjugado, ou o povo que passava por ali. Os crânios daquelas pessoas, eles eram colocados em montões. Eles tinham uma técnica que os historiadores chamam de técnica do empalamento, onde eles simplesmente espetavam as pessoas, e faziam muitas vezes isso com as pessoas vivas. E eles colocavam as pessoas penduradas em postes, na entrada das cidades, para que aquelas pessoas, ao olharem para aquilo, elas percebessem que elas deveriam estar subjugadas àquele povo, porque aquilo que aconteceu com eles, poderia acontecer também com aqueles que não se submetessem ao governo assírio. Eles eram altamente cruéis. Agora imagine só, Deus chegando para Jonas e dizendo: vai a Nínive. E imagina aquele profeta, que sabia de toda essa situação. Eu imagino simplesmente que algo passou na cabeça dele de repente. Imagine só, eu indo a Nínive, e antes de entrar pelos portões daquela cidade, me deparar simplesmente com postes, pessoas penduradas, crânios de pessoas espalhadas, peles penduradas pelas paredes. Imagine só a situação. Será que Deus, que é compassivo, santo e misericordioso, quer salvar uma nação como essa? E outra, eles querem fazer isso conosco. Eles estão nos ameaçando. Nós somos o povo da aliança. Mas, a despeito da crueldade dos ninivitas, Deus misericordiosamente toma a iniciativa. Sabe por quê? Porque Deus não olha como nós olhamos. Nós olhamos determinadas pessoas e simplesmente, de maneira inconsciente, não verbalizamos isso. Mas as nossas obras mostram que nós simplesmente dizemos: fulano não pode ser salvo. Quem diz? Deus é soberano para salvar o pior dos pecadores. Jonas entendia isso, mas ele não queria que isso acontecesse, e é por isso que ele resolve fugir.
Deus toma a iniciativa e providencia um profeta. Deus não só traz a sua palavra, Deus não só tem o primeiro passo em relação à salvação daquele povo, mas Deus providencia um instrumento imperfeito e contraditório, que é Jonas, para ir até aquele povo e pregar a sua palavra, e pregar a sua vontade. Deus diz: dispõe-te, e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas já tinha provado da misericórdia de Deus. Quando você para olhar o contexto de 2 Reis, no capítulo 14, se você for ler o versículo 23 até o versículo 27, você vai perceber que Jeroboão II era um rei ímpio. O povo de Israel era um povo apóstata. E Deus usa o seu profeta para falar exatamente da sua misericórdia. Deus está ali restabelecendo os limites de Israel, prova da sua misericórdia. Jonas já tinha provado da misericórdia de Deus e sabia que Deus era um Deus clemente, um Deus misericordioso. Mas ao contrário do povo de Israel, o povo de Nínive anui, concorda, recebe de bom grado a palavra proclamada do Senhor. O povo de Israel continuou perdido, continuou apóstata, mas o povo de Nínive simplesmente entendeu a mensagem. Jonas é usado para anunciar a misericórdia de Deus. Deus diz: vai agora e anuncia àquele povo a minha salvação. O que nós aprendemos aqui é que Deus, Ele toma o primeiro passo na salvação dos pecadores. Deus opera a sua misericórdia onde você menos espera que Ele opere. Deus age onde você menos espera que Ele age. Nós sabemos disso, mas por que nós desistimos de pregar o Evangelho para os nossos familiares? Por que nós desistimos de pregar o Evangelho para pessoas do nosso trabalho? Deus opera misericordiosamente onde nós menos esperamos, porque Deus não vê como nós vemos. Deus age misericordiosamente. Vamos nos lembrar de um mentiroso que foi chamado para ser pai de uma grande nação, Abraão. Vamos nos lembrar de um covarde que foi chamado por Deus, apesar do seu egoísmo, para conduzir a nação, o povo de Deus no êxodo, Moisés. Vamos nos lembrar de um apóstolo que negou a Jesus e foi usado por Deus para lançar os fundamentos da igreja, para pregar o Evangelho, Pedro. Deus age onde nós menos esperamos. O que dizermos do apóstolo Paulo? Assassino, perseguia a igreja com crueldade, e Deus então converte esse homem, age com misericórdia sobre a vida dele, e o transforma em um dos maiores missionários que nós já vimos. Deus age onde nós menos esperamos. Quem são as pessoas que de repente você tem fugido? Quem são as pessoas que de repente você tem olhado e dito: essa pessoa não pode? Mas por que não pode? De fato ela não pode, mas a graça de Deus, a misericórdia de Deus pode alcançar essa pessoa. Não há nação, não há povo, cidade, indivíduo, por mais cruel que seja, que não possa ser alvo da misericórdia de Deus. Deus não vê como nós vemos, a sua misericórdia, ela vai além da nossa compreensão. Talvez nós temos limitado o poder de Deus numa mera assimilação das doutrinas bíblicas como meio de salvação, mas sabe de uma coisa? Deus continua salvando os mais terríveis pecadores. Deus continua salvando, Deus continua chamando ao arrependimento pessoas que têm abraçado pecados terríveis. Deus continua convertendo corações, Deus continua trazendo pessoas ao arrependimento. O nosso Deus continua salvando soberanamente. Não podemos nos esquecer disso. Essa é a nossa tarefa: pregar, proclamar, evangelizar, sabendo que quem chama é o Senhor.
O poder não é seu, o poder não está na sua retórica, o poder não está na sua inteligência, na forma como você argumenta. Deus simplesmente nos chama para sermos fiéis e pregarmos aquilo que Ele mandou nós falarmos. O resto é com Ele. Igreja Presbiteriana de Poá, há quanto tempo nós não vemos pessoas aqui que foram restauradas pelo poder misericordioso de Deus, no sentido de que eram pessoas que estavam no mundão e agora estão conosco, porque foram alcançadas pelo Evangelho. E por favor, não pensem, pastor, mas eu sei que a misericórdia de Deus é alcançar famílias, é alcançar pessoas que estão aqui. Sim, irmãos, mas nós fomos chamados para ir. Nós fomos chamados para ir a Nínive e pregar o Evangelho, na certeza de que Deus pode salvar, apesar do comprometimento que aquelas pessoas têm com a degradação moral. Deus pode salvar pecadores, Deus pode chamar. Mas Jonas, ele busca os seus próprios interesses. Ele ouve, ele entende, mas ao invés de obedecer a Deus, Jonas resolve fugir da presença do Senhor. E alguns estudiosos vão dizer que esse fugir da presença de Deus é uma referência a Jerusalém, onde se constituía, de certa forma, ali o símbolo da cidade de Deus. Porque sabemos que não há como fugir da presença do Senhor. Jonas, inutilmente, resolve fugir do decreto soberano de Deus. A palavra de Deus nos diz no verso 3, Jonas se dispôs. Ele se dispõe não para obedecer, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Jonas era um profeta que tinha o seu ministério no Reino do Norte. Ele recebe essa convocação do Senhor para ir até Nínive, mas ele resolve então ir para o lado oposto. Ao ouvir a voz do Senhor, Jonas se prepara, mas para fugir do Senhor, não para obedecer. A disposição de Jonas não é cumprir exatamente, prontamente aquilo que o Senhor ordena, mas simplesmente fugir. Ele tem um plano. Ele desce a Jope não para preparar o seu passaporte para ir a Nínive, mas simplesmente para ir para Tarsis. Ele não quer fazer a vontade de Deus. Ele esquece o seu chamado. Ele é um profeta. Ele não pertence a ele mesmo. A agenda de Jonas, ela está nas mãos do Senhor. Na verdade, é a agenda de todos nós. Nós vamos ver o que isso tem a ver conosco também. É interessante, é significativo, quando os ocupantes daquela embarcação, eles olham para Jonas e eles perguntam no versículo 8, que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo tu és? Eu acho significativo essas perguntas, porque parece que Jonas tinha esquecido de tudo isso. Que ocupação é a tua? E de repente Jonas respondendo aquelas questões, peraí, eu sou um profeta. De onde tu vens? Eu venho do Reino do Norte, do povo da aliança. Qual é a tua terra? De que povo tu és? Peraí, eu faço parte do povo da aliança, o que é que eu estou fazendo aqui? Por que que eu estou aqui? Jonas tinha esquecido disso, e ele resolve então fugir para o lado oposto. De onde Jonas estava, para onde ficava Nínive, era uma distância de mais ou menos 800 quilômetros. Mas para que você entenda a dureza do coração de Jonas, ele resolve fugir para Tarsis, que ficava a mais ou menos 3.200 quilômetros. Vamos traçar aqui Poá como nossa referência. Imagine que Jonas mora aqui em Poá e ele recebe o comissionamento do Senhor. E a distância é mais ou menos, não é exata, mas imagine que Deus chega para Jonas e fala, vai a Porto Alegre, fica mais ou menos 870 quilômetros por aí, vai a Porto Alegre e anuncia lá. E aí, ao invés de ir a Porto Alegre, Jonas resolve, não, eu vou para Boa Vista, lá para Roraima. Ele vai para o extremo oposto. E a Bíblia diz que Deus simplesmente resolve transtornar a natureza, resolve soberanamente
Em outras palavras, dizer para Jonas: olha, você não vai fazer a sua vontade, você vai fazer tão somente a minha vontade. Jonas, ele tem tudo planejado. Ele vai a Jope e compra a sua passagem com o intuito de dar vazão aos seus próprios interesses e não cumprir os interesses do Senhor. Tarsis era uma cidade próspera, era uma região que possuía uma melhor qualidade de vida. Certamente Jonas, ao chegar em Tarsis, ele não ia se deparar com pessoas penduradas em postes. Tarsis ficava onde nós entendemos que é o sul da Espanha, era uma região mais tranquila, era uma região próspera, pelo menos é assim que ela é mencionada nas Escrituras. Jonas resolve ir para lá, resolve ir para um local mais tranquilo, mas não era esse o propósito de Deus para Jonas, e Deus simplesmente, soberanamente traz Jonas. Por que Jonas resolve fugir? Nós temos pelo menos duas razões. A primeira delas é o seu estreito nacionalismo. Jonas era nativo da região da Galileia e provavelmente nunca tinha saído do seu país. Entendia que o povo da aliança era o povo que merecia todas as benesses de Deus. E não compreendia como um Deus santo podia salvar uma nação tão ímpia, tão perdida. A segunda razão é, conforme já dissemos, Jonas simplesmente não queria, tragicamente ele não queria a conversão daquele povo. Será que isso já passou pelo seu coração? Você simplesmente desejar que aquela pessoa vá para o inferno, porque você já tentou, já falou de Jesus, já pregou o Evangelho. Jonas simplesmente não queria que aquela nação se arrependesse, e ele resolve então fugir. Agora perceba, Jonas prega arrependimento ao povo de Israel, mas o povo não se converte. O povo da aliança. Jonas prega arrependimento a um povo pagão. E a Bíblia fala que este povo inteiro, esta cidade inteira, a cidade de Nínive, chega ao arrependimento. Parece que essa confusão em relação àqueles que são chamados, em relação à misericórdia e à graça de Deus, parece que isso vem até o Novo Testamento. Lá em Mateus capítulo 21, versículo 32, a palavra de Deus diz: porque João veio a vós outros no caminho da justiça, e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. O povo sempre acreditava, o povo de Israel: não, nós somos os perfeitos, nós somos o povo da aliança. De repente, este orgulho pode ser o seu orgulho. Não, mas eu sou crente, eu sou salvo, eu vou para a igreja todo domingo, eu nasci na igreja. Deus não chamou você para ficar aqui sentado, olhando para a minha cara e eu olhando para a sua cara. Deus nos chamou aqui para pregarmos o seu evangelho, para anunciarmos que há um Deus que controla todas as coisas, que há um Deus justo e santo, que um dia acertará as contas. Nós fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para anunciar o pecado. Nós fomos chamados para falar de Cristo. Nós fomos chamados para isso. O que é interessante, ao fazermos um comparativo entre Jonas e Cristo, é que nós percebemos que Jonas, ele é o profeta que busca cumprir os seus próprios interesses, ao passo que Cristo vem para cumprir os interesses de Deus. Jonas não ama os eleitos de Deus que estão em Nínive. Cristo, ele ama os eleitos de Deus, e ele dá a sua vida por nós. Jonas é um retrato imperfeito, é um retrato perfeito, na verdade, de um profeta totalmente imperfeito. Mas aí nós somos levados ao profeta perfeito, que é Cristo, e que vem até nós, e que não ouve aquilo que o Senhor Deus havia determinado e busca fugir. Não, ele vem, e ele cumpre, e ele sofre o dano no nosso lugar. O que nós podemos aprender com isso? Muitos de nós perdemos a perspectiva de que Deus pode mudar radicalmente os nossos planos. Assim como Deus mudou os planos de Jonas, assim como Deus simplesmente chegou para Jonas em um determinado momento do seu ministério, um ministério provavelmente bem sucedido, porque lá em 2 Reis 14 a Bíblia fala que ele fazia
aquilo que Deus havia determinado. Mas Deus diz para Jonas: não, você vai fazer aquilo que eu quero. E agora você não vai mais anunciar no Reino do Norte. Você não vai mais ter como audiência o povo de Israel. Eu vou levar você para um povo estranho. E você vai pregar o evangelho lá, porque eu quero que eles cheguem ao arrependimento. E de repente você olha para essa situação e pensa: ah, pastor, mas esse é o caso de vocês, pastores. Quem disse isso? Quem disse que é só nosso? Você é crente? Você foi chamado para pregar o evangelho? Se você é crente, e se você foi chamado para pregar o evangelho, quem disse que Deus não pode mudar você do seu local de emprego e estabelecer o seu emprego em outro lugar, para que ali você dê frutos? Quem disse que Deus não pode mudar radicalmente os planos que você tem para o seu filho? Quem disse que de repente Deus não pode estar comissionando o seu filho para ir para um desses países que tem esboçado um alto índice de perseguição, levar seu filho para lá para pregar o evangelho? Eu sei, irmãos, que onde nós estamos, nós somos chamados para pregar o evangelho, mas por favor, não perca a perspectiva de um Deus que é soberano, que nos chama, não somente para pregar no Reino do Norte, mas também para pregar em Nínive. Pode ser o caso. Pode ser que Deus chame você para pregar na África. Pode ser que Deus chame você para ir para um país pagão. Perdemos essa perspectiva. E muitas vezes nos deparamos com pais que criam seus filhos para simplesmente ganhar dinheiro, para terem segurança neste mundo, e não para serem cidadãos do reino dos céus. Porque isso é muito arriscado. Porque pode ser que a palavra do Senhor venha a você, venha ao seu filho e diga: vai para Nínive e prega contra aquela cidade. Deus não deixou de comissionar os seus filhos. Deus não deixou de nos chamar para a obra missionária. Eu entendo que existe um afã por para irmos para outros lugares. Mas ao mesmo tempo parece que pessoas que simplesmente se levantam: não, mas nós temos que pregar aqui. Parece que virou uma comodidade isso, um comodismo. Quem disse que Deus não pode chamar jovens da nossa igreja? Quem disse que Deus não pode chamar você? Se Deus chamou um homem de 80 anos, quem disse que Deus não pode chamar você para pregar a uma nação totalmente pagã? Quem disse que Deus não pode fazer isso? Acaso Deus deixou de ser soberano? Acaso Deus deixou de comissionar os seus filhos para ir a outros povos e pregar o seu evangelho? Nós perdemos, irmãos, a perspectiva de que Deus pode mudar os nossos planos. Deus não tem compromisso com a nossa cultura e com a forma como nós vemos o mundo. Deus tem a agenda dele, Deus tem os decretos dele. Deus não tem compromisso com a sua conta bancária. Deus sustenta você da maneira que Ele quer. Ele faz isso. Se Ele sustentou um profeta, enviando corvos lá para sustentar o profeta Elias, Deus pode sustentar você. Eu não estou dizendo que vai ser com corvos. Eu não estou dizendo que Deus não pode. Deus pode. Mas o que eu estou querendo dizer é: olha, Deus é Senhor da sua vida. E isso inclui o seu conforto. Isso inclui o seu emprego. Isso inclui a sua agenda, os planos que você tem. Jonas tinha um plano. Ele achava que o seu ministério ia se restringir ao Reino do Norte. Mas Deus diz: não, vai lá. Contradizendo de repente muitas coisas que estavam na cabeça de Jonas. Espera aí, mas eles não são uma nação inimiga? O Senhor não tem revelado ao longo da história que tem destruído esses povos? Como o Senhor vai salvar? Mas espera aí, Senhor, mas eu tenho um emprego. Eu tenho filhos para criar. Eu não estou dizendo que Deus é irresponsável, mas eu estou dizendo que Deus sustenta. Não perca essa perspectiva. Não perca essa perspectiva. Temos que fugir do comodismo. Essa não é uma palavra só para os pastores, ou para aqueles que são reconhecidamente missionários no nosso meio. Porque, afinal de contas, todos nós somos missionários. Saiba disso. A agenda não é sua, a agenda é de Deus. Este texto ele deve causar calafrios e alertar não só o coração dos pastores, que volta e meia são deslocados, mas também todos aqueles que conhecem o Senhor. Será que você já parou para pensar nessa possibilidade?
que Deus pode enviar à sua família. Eu lembro de um pastor que era de uma igreja muito rica lá em Recife, e Deus simplesmente resolveu levá-los para os ribeirinhos. E ele foi. Eu conheço uma denominação, essa denominação teve a sua origem, se não me engano, nos Estados Unidos, e eu pude trabalhar nessa denominação quando estudei na Palavra da Vida, em 2006, e eles tinham uma cultura que eu acho bem interessante. Quando eles iam plantar uma outra igreja, o pastor ou o presbítero, eles chegavam diante da igreja e eles diziam o seguinte: olha, irmãos, nós temos há algum tempo orado para plantarmos uma igreja, por exemplo, em Calmon Viana. Vou dar um exemplo aqui. Para plantarmos uma igreja em Calmon Viana, os irmãos têm orado conosco. E nós temos aqui uma prancheta. E nós precisamos aqui de 5 famílias. 5 famílias para irem até lá e começarem esse trabalho. E as pessoas voluntariamente elas iam e davam seus nomes ali e elas iam fazer isso. Às vezes chegavam a mudar de cidade. Entenda, eu não estou dizendo aqui que você tem que simplesmente largar o seu emprego, mas eu estou dizendo que você tem que estar aberto à possibilidade de Deus mudar a sua agenda, mudar os seus planos. Deus continua fazendo isso. Já parou para pensar que Deus pode mudar tudo isso? Já parou para pensar nisso? Será que você considera essa possibilidade? Ou será que você acha que esse é um privilégio dos pastores? Deus pode fazer isso com você. Você não é um cidadão do reino? Você não é um missionário? Deus pode fazer isso. Se Ele fez isso com Jonas, Ele pode fazer isso com qualquer um de nós. Muitas vezes nós estamos impondo motivos para não cumprir aquilo que Deus quer. Cuidado. Cuidado. Nínive pode ser aqui, mas Nínive pode ser em outro lugar. Esteja aberto àquilo que Deus tem para a sua vida. Os sucessos dos propósitos divinos. Nós aprendemos também que os sucessos dos propósitos divinos, eles são muito mais importantes do que a nossa glória pessoal, do que o nosso conforto. Muito mais importante do que aquilo que Jonas achava a respeito da vida. Muito mais importante do que a glória pessoal de Jonas. Era o sucesso, era a glória de Deus. E é por isso que Deus não considera o conforto de Jonas. E chama soberanamente Jonas. O que alegra o meu coração, o que deve alegrar o seu coração, é aquilo que nós vemos lá em Jeremias 10, 23. Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, e nem ao que caminha o dirigir os seus passos. Deus soberanamente vai nos trazer ao centro da sua vontade. Nem que Ele tenha que usar uma tempestade, nem que Ele tenha que usar um peixe, nem que Ele tenha que usar qualquer coisa. Mas Deus vai nos arrastar para que façamos tão somente a sua vontade. E que privilégio é daqueles que simplesmente se dispõem voluntariamente a isso? Será que vocês que estão aqui, jovens, crianças, sabia que Deus pode chamar vocês? Sabia que Deus pode levar vocês para lugares que vocês de repente nunca imaginaram? E usar a vida de vocês ali? Deus pode fazer isso. Deus é Senhor da história. Mas a preocupação de muitos, de repente recém-casados, vamos construir o nosso império, vamos construir o nosso patrimônio. E de repente, Deus resolve bagunçar tudo isso, para que você entenda que a glória é dele, a primazia dele. Ele continua chamando pessoas para fazer a sua obra. Não fuja da ordem do Senhor, não pense no seu conforto, antes pense em cumprir aquilo que Deus determinou. Não há como fugir da presença do Senhor. Não há. Não há. E nós sabemos disso. Mas sabe, irmãos, quando existem questões que estão enraizadas no nosso coração, a nossa atitude é a mesma de Jonas. Nós queremos fugir, nós queremos ir para onde é mais confortável, nós queremos ir para um local mais tranquilo. Mas Deus simplesmente faz a sua vontade. Não há local, não há como se esconder de Deus. Ele simplesmente está em todos os lugares. E a sua onipresença, ela enche o nosso coração de tremor e temor. E Ele tem ainda nos levado a fazer a sua vontade soberana. No Salmo 139, o versículo 7 até o versículo 12, você há de lembrar desse texto.
palavra de Deus diz: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo: as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Sabe aquela pessoa que já chegou para você e confrontou você e você não gostou? Já aconteceu isso com você? Isso já aconteceu comigo. E aí, de repente, existe uma programação, um café, e você sabe que aquela pessoa vai estar lá. E aí você simplesmente faz o quê? Eu não vou lá. Você faz isso. Você evita aquela pessoa. E aí você não vai. E aí a pessoa vem por um local, aí você vai pela outra calçada, você evita. E aí a pessoa fala com você no Face, aí você não responde, você vai evitando. Mas sabe, não tem como evitar Deus. Deus misericordiosamente chama Jonas. Quando nós vemos Deus tumultuando a natureza, quando nós vemos Deus soberanamente movendo a terra, movendo os céus e terra para trazer Jonas ao centro da sua vontade, nós vemos aqui a misericórdia e a graça de Deus. Deus graciosamente traz Jonas. Não há como evitar o Senhor. Louvado seja Deus por isso. Ele está em todos os lugares. Quando a sua tarefa, nós aprendemos também, quando a sua tarefa for declarar a uma pessoa o pecado dela contra Deus, como foi o caso de Jonas em relação a Nínive, o que nós aprendemos aqui é que nós podemos nos alegrar. Sabe por quê? Porque pode ser o primeiro passo de uma reconciliação com Deus. Não foi isso que aconteceu em relação aos ninivitas? Deus não chamou Jonas para falar a respeito do pecado daquele povo? Deus pode chamar você, de uma maneira mais, digamos, pessoal aqui, a anunciar o pecado de alguém. Se alegre, porque Deus pode estar usando você para reconciliar aquela pessoa com Deus. Se alegre em fazer parte deste grande trabalho. Não fuja dos seus familiares que precisam de Cristo. Pare de fugir e creia no Deus que pode salvar o pior dos pecadores. O Senhor Jesus, Ele fala lá em João 4:35, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Olhem, tenham expectativas. Mateus 9:38, rogai, pois, ao Senhor da seara para que mande trabalhadores para a sua seara. Sabe o que é isso? Comprometimento com a salvação dos perdidos. Tenha isso. Deus tem poder para salvar os seus familiares, os seus companheiros de trabalho, os seus amiguinhos de escola, as crianças. Os colegas de faculdade, Deus tem poder para salvar quem Ele quer. Anuncie o Evangelho e não se preocupe com o seu conforto. Jonas nos lembra que Deus continua comissionando os seus filhos. Ou você se dispõe diante do Senhor, porque esse mandato Deus deu a todos. Eu já tive o desprazer de ouvir da boca de pastores: mas a minha igreja não foi chamada para evangelizar. Que absurdo! Mas o meu chamado é sentar na minha casa e discipular, não é pregar. O seu chamado é pregar. Em casa, na rua, onde quer que seja, no trabalho, onde quer que seja. Não é você quem estabelece o modo, é Deus. E o modo é proclamação. O modo é esse. Em casa, na rua, onde quer que seja. Deus nos chamou para irmos. Deus nos chamou para pregarmos. Isso é ser ortodoxo. Não é simplesmente, irmãos, nos lembrarmos das 5 solas ou dos 5 pontos do calvinismo, mas é nos lembrarmos de todas essas questões que nos lembram de uma coisa: o Senhor Deus está voltando para acertar as contas com os homens. E o que cabe a mim? Anunciar a salvação, anunciar o reino de Deus, dizer que o reino de Deus está próximo. Mas relegamos isso àqueles irmãos que são mais fervorosos. Mas eu sou presbiteriano, pastor. Não precisa disso. Quem disse que não precisa?
Será que você ficaria chocado se de repente você me visse na rua, uma caixa de som pregando o evangelho? Eu lembro de uma situação onde o pastor estava pregando num vagão de trem e tinha um outro pastor do seminário. E aí quando o meu outro professor entrou e começou a pregar no trem, imagine 2 professores do seminário dentro de um vagão de trem. E um deles resolve entrar lá e pregar, só que um não sabe que o outro está lá. E aí quando aquele professor vê aquele irmão pregando, ele baixa a cabeça. E ele fica encolhido no seu lugar, pensando que não ia ser visto. E o professor, quando termina de pregar, fala assim: aproveitando que o reverendo está aqui, quero pedir que ele faça uma oração nesse momento. E algo que parece engraçado serve para quebrar o coração daquele professor. Nós fomos chamados, irmãos, para sermos vistos de fato como loucos para este mundo. Nós fomos chamados para anunciarmos a salvação. Não perca isso de vista. Não ache que esse é um privilégio apenas dos irmãos da APMT, apenas dos irmãos da JMN ou do PMC, apenas desses irmãos que são ligados a juntas missionárias, a agências missionárias. Esse é um privilégio nosso. Privilégio que anjos anelaram, mas é um privilégio dado por Deus para nós, anunciarmos a salvação. Eu sei que quem converte é Deus. Eu sei que quem chama é o Espírito Santo de Deus. Mas eu tenho uma pergunta para fazer para você. Você já foi usado por Deus para chamar alguém para o Evangelho? Você já foi usado por Deus? Você pode lembrar isso na sua vida? Você pode lembrar de um fato assim? Você pode olhar para a igreja e simplesmente dizer: olha, aquela pessoa, Deus me usou para ir até aquela pessoa e pregar o Evangelho para ela, e hoje ela está aqui. Será que isso já aconteceu com você? Irmãos, nós estamos aqui para isso, para anunciarmos o reino. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos ajude, e que possamos, ao longo dessas exposições em Jonas, perceber um Deus que é soberanamente misericordioso e continua movendo céus e terra para chamar os seus eleitos. Jonas é como nós, somos covardes, fugimos, temos os nossos planos, temos os nossos projetos, mas que bom é saber que Deus soberanamente nos traz, apesar da nossa rebeldia, apesar da confusão que muitas vezes impera no nosso coração. Deus nos traz: venha, filho, e faça tão somente a minha vontade. Deus chamou a Jonas e contrariou a Jonas, porque Deus amava Jonas, porque Deus estava tratando o coração de Jonas. A quem você precisa pregar? Onde fica Nínive? No seu trabalho, na sua família, na sua cidade, em outra cidade? Ore por isso. Muitos precisam ouvir o Evangelho. Esteja disposto. Nós estamos aqui. Eu não estou sendo demagogo, mas eu seria contraditório se eu não pensasse dessa forma. Eu não sei falar nada de indígena, ou seja lá o que for, mas quem disse que Deus não pode me chamar e simplesmente me dar as ferramentas para que eu vá para esse povo? Deus pode. Ele move conforme a sua soberana vontade. Ele faz o que Ele quer, quando Ele quer, e nós não temos qualquer prerrogativa sobre as nossas vidas, porque Deus reina absolutamente sobre nós. Vamos orar?